boa noite a todos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um encontro com o Nelson Tavares aqui na TV e Rádio Chico Xavier. Uma alegria estar aqui com vocês por mais um mês de programa, o nosso encontro mensal, que a gente vem aqui buscando falar um pouco de espiritismo, um pouco de doutrina espírita na nossa vida, no nosso dia a dia. E hoje, em especial, a gente vai falar sobre o futuro do espiritismo. Depois desse dado que saiu agora em junho de 2025, do IBGE, com o decréscimo do número de espíritas no Brasil. A gente vai falar sobre espiritismo no Brasil e no mundo também, que é interessante, uma reflexão que eu sempre gosto de fazer. Eu vivo fora já há alguns anos e posso aqui dar a minha impressão pessoal sobre a evolução ou estacionamento, ou a regressão do espiritismo. É um pouco disso que eu vou tentar trazer aqui para reflexão. São temas que eu acredito que são importantes para a gente refletir, pensar, repensar e ver a direção que nós, enquanto divulgadores da doutrina espírita, acho que todos nós somos divulgadores de alguma forma. Até você que nunca deu uma palestra ou nunca teve a oportunidade de dirigir um curso ou qualquer coisa que seja, você também é um divulgador a partir do momento que você encontra uma pessoa do seu lado e pode talvez colaborar com ela, levando ela para um caminho, para uma direção de consolo, de auxílio, através da diretriz da doutrina espírita. Muitas vezes a gente fala de espiritismo sem mencionar o nome espiritismo. Mas é um pouco disso que a gente vai falar daqui a pouquinho. Antes disso, eu vou fazer a nossa oração. Quero também agradecer à TV e Rádio Chico Xavier, nossos amigos, que abrem esse espaço para a gente estar aqui refletindo, pensando, repensando. E vou me apresentar para quem não me conhece. Me chamo Nelson Tavares, vivo na Ilha da Madeira, em Portugal. Sou psicólogo e tenho aí uma playlist na TV Rádio Chico Xavier e no meu canal também, que é o nt.nelsonTavares, nt.nelsonTavares, canal no YouTube, onde tem uma playlist já com algumas dezenas. A gente já está, acho que no capítulo 50, programa 50, algo do tipo. Está chegando ao número 50. Para começar, vamos fazer a nossa oração? Vamos lá? Convido a todos, fechando os olhos, quem se sentir à vontade, agradecendo a Deus Pai, agradecendo ao Mestre Jesus, agradecendo a toda a espiritualidade de luz que nos cerca e nos acompanha, que possamos aqui refletir sobre essa temática no dia de hoje, espelhados sempre no ensinamento do Mestre Jesus, que é o nosso modelo, o nosso guia, que ilumina e nos dá a diretriz para o nosso caminhar e para o nosso proceder. Dessa forma, agradecidos que estamos, pedimos autorização para dar início a mais esse programa Encontro com Nelson Tavares, nessa tarde e noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Vamos lá, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre esse tema que eu escolhi em especial. Eu estou gravando hoje no início de junho, saiu acho que há 3 ou 4 dias, esse dado do IBGE, que é um dado que chama atenção. Chama atenção talvez na negativa, ou não, depende de que forma a gente vai interpretar. Mas claro que, no mínimo, é para a gente parar, pensar e refletir. Eu não tenho a pretensão aqui de ser dono da verdade, não quero e não é o meu objetivo. Eu quero trazer reflexões, pensamentos para a gente perceber em que pé nós estamos, em que direção nós estamos caminhando, nós espíritas, e que estamos aqui colaborando com a divulgação da doutrina espírita, a maior caridade que a gente pode fazer com o espiritismo. Missão do homem inteligente na Terra, está lá no Evangelho. Missão do homem inteligente na Terra é ajudar, é multiplicar conhecimento, é conhecimento que liberta. Conhecimento que muitos de nós, você que me escuta agora, provavelmente, não sei se é o seu caso, tá? Mas é o meu.
chegou na doutrina espírita pela dor, sem respostas, desencontrado, em momentos difíceis. E essa luz, conhecimento, você conseguiu através da doutrina. E hoje, cabe a nós, para quem quer, claro, multiplicar essa luz, divulgando também, permitindo que essa luz chegue a mais e mais e mais pessoas. Pessoas essas que queiram receber essa luz, que faça sentido para a vida delas, porque nunca vai fazer sentido para todo mundo, atenção. Tenhamos a consciência disso, sem a ideia de que o Espiritismo, naquela frase que a gente fala muito, e é uma frase que dá para interpretar de diversas formas, que é a seguinte: Espiritismo é a religião do futuro. Sim e não. Por quê? Porque se a gente interpretar de uma forma literal, talvez vai nos levar à ideia de que todo mundo, em algum momento, vai ser espírita. Ou todas as religiões vão acabar e o espiritismo vai prevalecer. Essa é a forma primária e literal que muita gente compreende, talvez. E por aí eu não acredito. Tá? E nem eu acho que é essa a ideia, porque somos espíritos diferentes, em momentos diferentes, com compreensões distintas, e claro que cada religião vai entregar o contato, a ligação com o alto, com Deus, com a espiritualidade de luz, enfim, de maneiras diversas, em configurações diferentes. Então, faz sentido para um, mas não faz sentido para o outro. A gente vai se encontrando no meio ou no seio religioso com aquilo que responde aos nossos anseios, às nossas questões e nos permitem realizar esse contato com o alto. Sejam denominações cristãs ou não. Ou mesmo dentro do cristianismo nós temos várias ramificações que dão um sentido completamente diferente de Deus e de Jesus. Pelo menos no meu conhecimento, o que nós temos aqui com a doutrina espírita é totalmente diferente ou muito diferente de outras denominações cristãs. Apesar de a gente estar falando do mesmo Jesus. Mas é uma leitura, uma interpretação, uma visão bem distinta, bem diferente. Não querendo diminuir ninguém, dizer quem está certo, quem está errado, quem está melhor ou pior. É que o que faz sentido para a pessoa, para o indivíduo. Então eu não acredito, primeiro, que a história da religião do futuro, que vai ser a única religião do futuro. Eu acredito que sim, conforme nós vamos evoluindo espiritualmente e cientificamente, chegamos ao paradigma filosófico de certos questionamentos, aonde talvez aquela religião X não responde mais ou não faz mais sentido. E buscamos uma outra direção. E essa outra direção, talvez possamos chegar aqui muito próximos ao que o Espiritismo nos traz. Mas não necessariamente também nessa configuração. Não sei se eu estou sendo claro aqui. O que eu quero dizer com isso? Vamos para os fatos. Mundialmente, eu não tenho dados para isso, tá? Se alguém tiver, escreve aqui para mim. Mas mundialmente, percebe-se, mundialmente, não estou falando só Brasil, um movimento em busca da espiritualidade muito maior conforme os anos vêm se passando. É gradual, é notório, é claro, a gente vê diversas denominações espiritualistas, vamos colocar assim, e não necessariamente religiões configuradas, aonde cada vez mais as pessoas vêm buscando as respostas, porque não encontram mais naquela religião formal que aprendeu com o papai, com a mamãe, às vezes na escola, naquele segmento, naquele engessamento. E pelas próprias experiências pessoais das pessoas, elas buscam algo a mais. E ali não encontram naquela religião especial. E buscam algo além. E buscam respostas. E tentam encontrar algo para se encontrar. Então esse movimento espiritualista, a visão que eu tenho, posso estar enganado aqui,
é crescente a nível global, ok? Mas isso não necessariamente corresponde ao crescimento do espiritismo, que é uma religião também, não só uma religião, é filosofia, é ciência e tem um aspecto religioso, essa tríade espiritualista. Por quê? Porque considera o espírito imortal reencarnante vivenciando esse momento, essa fase, esse estágio, como um processo de aprendizado, onde já teve passado e ainda terá futuro. Não é aquela história de que morreu, acabou, ou só vai para o céu, ou vai para o inferno, as penas eternas e por aí. Então é um processo gradual evolutivo, onde essas religiões ou entendimentos espiritualistas seguem, cada um com a sua ramificação, as suas particularidades. O espiritismo é uma delas. Então, falando sobre o cenário mundial. No cenário mundial, o espiritismo, eu diria que está estacionado. A impressão que eu tenho. E quando eu falo essa impressão, eu vou dizer para vocês, eu já estou fora do Brasil, eu já conheço, me transformei espírita, fala um pouco do Nelson, me transformei espírita há mais de 20 anos, ok? E dentro do espiritismo eu tive experiências aí no Brasil, como trabalhador espírita, em casa espírita, trabalhei mediunicamente, dando curso, palestra, aula no grupo jovem, trabalhei na mediúnica, passista de cura, enfim, vários trabalhos, e fora do país também. Já vivi na Inglaterra, já fui trabalhador em centro espírita na Inglaterra e hoje vivo na Ilha da Madeira, em Portugal. Não tenho trabalho ativo aqui, mas ativo que eu digo diretamente no centro espírita. Já participei dando aulas no momento pós-pandemia, aqui no online, nessa novidade, mas dentro da casa espírita eu não tenho nenhuma vinculação, nenhum trabalho associado. Porém, eu como espírita que sou e recebo bastante convidados em um programa que eu apresento, que é o Resenha Espírita, em um outro programa que eu apresento também, que é o Bate-Papo com Joana de Ângeles, eu costumo receber amigos que a gente vai conhecendo aqui, espíritas de diversos lugares do mundo, seja na Espanha, na Itália, no Canadá, nos Estados Unidos, e sempre vem a questão, como é que está o movimento espírita aí no seu país? É algo que até convido, para quem quiser assistir, tem alguns convidados, vai lá na playlist desses programas que vocês vão ver. Está lá embaixo do nome da pessoa e de onde a pessoa fala, de que lugar do mundo. E essa pergunta normalmente é uma pergunta que todo mundo quer saber, e eu também, estou curioso. Como é que está aí na Espanha o movimento espírita? Como é que está aí? E normalmente a resposta cai na mesma impressão que eu tenho há 20 anos, quando eu vivia no Reino Unido e trabalhava lá. Como é que é o movimento espírita fora do Brasil? Normalmente, salvo as suas exceções, nós temos grupos de brasileiros que saíram do Brasil para viver fora e são espíritas, ou viraram ou se transformaram espíritas, e se reúnem em pequenos grupos e fazem reuniões em português. Às vezes, sim, fazem reuniões na língua local, e há um esforço para isso, enorme, ok? Há um esforço das federativas para traduzir as obras espíritas para diversas línguas. Então a gente tem aqui livros que estão traduzidos para 6, 7 idiomas. Não é só o inglês, o espanhol, tem russo, é francês, é alemão, é de tudo um pouco. Até acho que japonês tem tradução também, se eu não me engano, alguns livros. Para quê? Para tentar atingir um novo público. Reuniões espíritas também na língua materna de cada país, mas claramente há uma dificuldade, um relato que eu vivenciei no passado, e é um relato que se faz presente ainda hoje com as conversas que nós temos de confrades de outros países, que dizem o seguinte: é difícil a adesão, é difícil reunir. É difícil a pessoa se identificar e ficar, e permanecer e se engajar. E essa é uma reflexão que eu acho importantíssima
E sempre me vem à cabeça, eu não tenho resposta, tá, gente? Eu vou trazer aqui o questionamento. Olha só, me acompanha aqui, vê se faz sentido. Se mundialmente a busca da espiritualidade ou de respostas que não são encontradas nos formatos tradicionais, as pessoas vêm cada vez mais buscando, se percebe isso claramente, por que não conseguem chegar à doutrina espírita? Ou por que chegam e vão embora? Por que não ficam? Será que é o conteúdo espírita? Aí eu vou dar a minha opinião. Não acho, de forma alguma, pelo contrário. Eu acredito e vejo a forma do Nelson, tá? A interpretação do Nelson. O conteúdo espírita é super, ultra, hiper vanguarda, vamos dizer assim. É muito inovador e continua sendo muito desafiante. É isso que a gente estuda aqui e tenta compartilhar. Mas, de alguma forma, eu acho que temos um problema aqui de transmissão de conhecimento. A forma que a gente está transmitindo esse conteúdo, talvez, deveria ser revisto. Ah, Nelson, como é que faz então? Não sei, mas olha só, algo errado não está certo. Não está funcionando. Tanto a nível internacional quanto a nível nacional. Por quê? Porque centros espíritas no Brasil tem tudo quanto é lugar. Agora a pergunta é, por que dados, mais uma vez, vamos para os dados aí do IBGE, por que diminuiu de 2,2% para 1,8%? E quando a gente vai olhar para as outras religiões, não querendo se comparar, dizer quem é melhor ou pior, mas a maioria teve um crescimento. Acho que o catolicismo também diminuiu bastante, mas isso não é novidade. A gente já sabe sobre isso há muito tempo. Aliás, a maior parte de nós, espíritas, viemos do catolicismo. Exatamente por isso que eu falei, por não encontrar certas respostas, encontramos aqui. Mas não só, há uma debandada geral, mas eu não quero falar de outras religiões. Acho que cada um tem a sua caminhada pessoal e está tudo certo. Eu torço, vou compartilhar o que o Nelson acha, eu torço para que todas as religiões cresçam. Não há competição, não há comparação aqui. Quem é o melhor ou o pior, está em cima, está embaixo. Eu acho uma tristeza, de alguma forma, se não cresce e principalmente se diminui. Fala, peraí, alguma coisa aqui tem que ser questionada, penso eu. E esse questionamento que eu estou tentando fazer aqui com a doutrina espírita. Por quê? Porque eu acredito que a questão do espiritismo não está no conteúdo, mas na forma que nós transmitimos a mesma. Talvez estamos entrando no processo de engessamento, aonde não há abertura, ou não há uma adaptação para as novas realidades, para esse novo mundo. Que mundo novo é esse? Que futuro é esse? É a realidade, porque não adianta a gente entrar nessa frase de que o espiritismo é a religião do futuro se a gente não está conseguindo fazer aqui no presente. Aonde? Os espíritas, nós que somos envelhecidos, atenção, a média de idade, sem pegar nos dados de IBGE, não precisa de idade de IBGE, vai em qualquer centro espírita. Olha as cabecinhas brancas aqui, ó, ou a careca, e a gente vai perceber que nós já somos ali 50 plus, 50 para cima, né? A maioria. E temos uma dificuldade de angariar ou receber, ou melhor, não é nem angariar nem receber. Criar um cenário onde, com menor idade, as pessoas fiquem e queiram e se sintam à vontade e estejam lá. É difícil ver jovens por livre e espontânea vontade num centro espírita. Atenção, não estou falando daquele jovem que tem o pai e a mãe que obriga a colocar lá. Ainda bem que obriga, tá? Isso é uma outra história. Eu compartilho dessa ideia. Agora, depois de adulto, depois que faz os 18 anos, quantos desses jovens ficam? Interrogação. Eu já fui professor uns 2 anos, no Rio de Janeiro, de grupo jovem, com extrema dificuldade.
com extrema dificuldade. Não sou exemplo aqui para dizer positivamente do trabalho que eu realizei, não é isso. Eu acho que a formatação, a questão aqui está na formatação. Eu acho que está na linguagem. Porque a gente vai desencarnando, porque vamos ficando velhos, sim, e essa renovação não está acontecendo. E aqui que está a questão. Por que não está acontecendo? Será o Espiritismo que está desatualizado? De forma alguma. Mas a forma que a gente se comunica e transmite esse conteúdo. É essa a minha opinião. É essa a minha opinião. Há movimentos pequenos ainda, ok? Que eu admiro particularmente, acho muito importante. Essa esfera da internet, que é uma realidade, não é mais novidade. É um caminho que veio e ficou. Faz parte da nossa realidade. E há muita gente acreditando o problema do espiritismo na internet. Porque também é uma queixa que eu escuto muito, que é o seguinte: Nelson, depois da pandemia, os centros espíritas ficaram vazios. É verdade. Essa é uma queixa, ok. Mas e aí? A gente vai ficar na queixa ou vai se adaptar para a transmissão do conteúdo dentro da internet? Se a internet é uma realidade, ou a gente não se mistura, digamos assim, e se isola, e vai minguando nos pequenos grupos fechados, que vão cada vez mais ficando reduzidos, até por uma questão de etariedade, de disposição física. Aqueles trabalhadores já não têm mais a mesma disposição física no ir e vir, e não conseguem mais, por mais que queiram, não conseguem mais, ou acabam desencarnando, e não tem novos trabalhadores. Ou outras realidades no Brasil, que eu já escutei bastante também, e é uma verdade, e a gente tem que considerar, sim, que é o seguinte: por exemplo, a violência. A violência é algo crítico em várias capitais, em várias cidades. Eu posso falar do Rio de Janeiro, onde, quando eu vou no Brasil, eu tenho a oportunidade de dar palestras em algumas casas espíritas, e é complicado. E é complicado. E é uma queixa que muita gente fala, Nelson, olha, aqui é complicado, muita gente parou de vir porque tem medo. O medo de ir e vir. Não tem nada a ver com o espiritismo, mas aí acaba que também a pessoa não consegue, não vai a uma reunião espírita, porque 7 da noite, numa quinta-feira, depois para sair de lá. E hoje em dia tem a internet. Eu posso assistir uma palestra no ao vivo, nesse centro, se ele transmitir, ou se ele não transmitir, tem um outro que transmite. Então são várias questões de uma realidade aqui, que eu acredito que são importantes da gente entender e se adaptar. Penso eu, tá, gente? Olha, mais uma vez, estou compartilhando aqui pensamento para a gente reflexionar em conjunto para realizar algum tipo de mudança. A internet hoje é um veículo, é esse veículo que eu estou aqui com vocês, é esse veículo, eu posso falar por mim, tá? Que eu hoje, Nelson, eu estou na Ilha da Madeira e nunca estive tão conectado à doutrina espírita como eu já tive, mesmo trabalhando em centros espíritas, seja no Brasil ou seja aqui fora do país. Por quê? Porque a gente tem aqui uma interatividade enorme. A gente tem alguns canais espíritas, por exemplo, vou falar de dois amigos aqui, amigos virtuais, né, que a gente vai conhecendo e foram convidados meus. A gente tem canais espíritas que tem uma pegada inovadora e que sofrem bastante. Por quê? Aí está uma questão. Sofrem bastante porque tem, talvez, um engessamento em uma formatação. E qualquer coisa nova, prego que se destaca, toma martelada. Por quê? Porque o espiritismo tem que ser nessa formatação. Qualquer coisa está errado. Eu já escutei isso, gente. Eu vou dizer por quê. Eu já escutei isso. Porque o Nelson aqui, eu tento, tá, gente? Eu tento, da minha forma, pegar conteúdos. Eu sou um fã enorme de Joana de Ângeles. Para quem conhece Joana de Ângeles sabe o que eu estou falando. Joana de Ângeles é uma literatura difícil. Joana de Ângeles é uma literatura profunda, densa e complexa.
E às vezes até é difícil, você tem que estar bem para poder ler os livros dela. O que eu tento fazer é pegar os livros dela e trazer para a resenha do dia a dia. De uma forma que a gente vai entendendo dentro dos nossos conflitos, das nossas questões pessoais. Para quê? Para tentar, de alguma forma, não modificar o conteúdo, mas adaptar para o meu entendimento, para o Nelson, e quero compartilhar aqui com vocês. Então é uma forma de pegar um livro e transmitir aquilo daquela forma densa, que, olha, pessoal, vou dizer para vocês, se eu pegar aqui o livro do Joana e começar a ler, não vai dar 5 minutos. Você vai estar com sono, a cabeça já vai estar pensando em outro lugar, já vai estar desconectado. Ou eu posso pegar esse conteúdo, dar uma lida, é o que eu tento fazer, dar uma adaptada e colocar no conflito do dia a dia que a gente está passando. E falar da mesma coisa. O que eu tento é mudar o conteúdo. Mas por causa disso, eu posso afirmar para vocês, eu sofro de alguma forma, porque muita gente não acredita que eu faço espiritismo. E eu respeito, tá tudo bem, não estou brigando com ninguém, tá, gente? Isso porque eu sou muito pequeno, não tenho grande exposição, tá? Eu tenho aqui, felizmente, esse espaço na TV Chico Xavier, de apresentar esse programa, esse encontro com Nelson Tavares mensalmente. Eu tenho um programa Resenha Espírita que eu apresento no canal Consolar Esclarecer, com base em Lisboa, Portugal, e é retransmitido por 8 canais. Eu tenho outro programa que eu apresento também, com base no Rio Grande do Sul, que é o Bate-Papo com Joana de Ângeles, que é pelo canal Amigos de Nosso Lar. Enfim, faço algumas palestras, né? Tenho essa oportunidade, alguns estudos que a gente compartilha, mas mesmo assim, pessoal, olha só, muita gente é martelada. Muita gente é martelada. E eu digo, posso estar errando? Posso. Claro que eu posso estar errando, gente, eu não sou perfeito. Muito provavelmente eu estou errando bastante até. Mas olha só, a questão aqui não está sobre o certo ou errado. Pelo menos na tentativa, penso eu. Mas, às vezes, no engessamento. E é aqui que eu quero tocar. O engessamento não permite o novo. Ele tem a resistência ao novo. Qualquer coisa que foge aos moldes tradicionais, isso está errado, isso não é o espiritismo. E vou sair do espiritismo só para fazer uma analogia. A Igreja Católica como exemplo, tá? O engessamento nos moldes tradicionais. Está aí um exemplo. Vamos voltar para a doutrina espírita. Será que é esse o modelo que a gente quer? Continuar ou não? Replicar? Eu estava falando aqui sobre canais. Tem 2 canais, 2 amigos, eu fugi ao assunto, mas vou voltar. Que é o Gustavo Espiritismo, está no Instagram, e o Léo Ritter. Já entrevistei aqui os dois, tive a felicidade de estar aqui no programa com eles. O Léo faz comédia. Comédia e espiritismo. E uma das conversas que a gente teve aqui foi exatamente sobre essa resistência. E o ataque. Nós espíritas atacamos o Léo porque ele faz comédia. Porque não deveria. Porque tem que ter a seriedade. Eu pergunto, tem que ter seriedade mesmo? A vida é para ser séria? O espiritismo é para ser sério ou é para nos ajudar na nossa vida? Pode ser sério para quem quer ser sério, ou pode ser brincadeira para quem quer ser brincadeira. Depende de como é que a gente encara a vida. Brincadeira que eu digo, bem-estar, motivação, sorriso. Essa carranca existe para quem quer ser carrancudo. Claro que é difícil, porque são temas sérios, a gente fala sobre questões, problemas, questões existenciais, a gente fala sobre dores, a gente fala sobre sofrimento, a gente fala sobre muitos tópicos, e eu sou um que falo muito sobre questões psicológicas por si só, e os desafios que nós enfrentamos. Mas a gente pode falar com 10 quilos aqui 100 quilos nas costas, pesadíssimo, ou a gente pode tentar elaborar isso de uma forma mais suave, mais leve. E aqui que está, talvez, o grande desafio. O Léo faz isso para mim, eu admiro esse trabalho. Muita gente não concorda, e até vai falar assim, o Nelson é desses, eu não gostei e tal. Tudo bem, gente. Outro espírita também que está fazendo um trabalho bem diferente, inovador, é o Gustavo. O Gustavo Espiritismo, ele tenta dinamizar de uma forma também engraçada, chamando para o dia a dia
e dando acesso ao espiritismo de uma forma diferente. É aqui que está a questão, o diferente. Eu acho que o diferente nos mostra um caminho novo, um caminho diferente do que a gente está trilhando. E contra números, contra fatos, não há argumentos. Se a gente está aqui descendo, algo errado não está certo. Algo que a gente pode ou deve, penso eu, questionar, refletir e repensar novos caminhos. Então qual é o caminho, Nelson? Eu não sei, mas eu sei que do jeito que está, não está legal. Por quê? Porque que adianta a gente ficar, nós aqui, envelhecendo e nos nutrindo a nós outros, né? Nós próprios estamos aqui nos nutrindo e fazendo sentido para a nossa vida, e que bom, e que tomara que a gente esteja aqui pelos próximos 10, 20, 30, 40, 50 anos que seja, não sei até onde a gente vai, mas aqui compartilhando na internet, palestras e programas, etc. Mas olha só, se a gente não consegue multiplicar essa luz e apresentar esse conteúdo para novas pessoas, é só para a gente ficar aqui na nossa bolha, nutrindo a nós outros próprios? Ou será, vou voltar ao que eu falei lá no início, o desafio do espírita, a caridade, a divulgação do mesmo. Mas talvez a divulgação nos formatos atuais, não no formato de antigamente. Funcionou, claro, e funciona os formatos de divulgação. Mas será que está funcionando o suficiente? Eu acho que não. Eu acredito que não está. Porque senão a gente estaria numa crescente a nível Brasil e principalmente mundial. Porque lembremos, o Brasil é muito pequeno em relação ao mundo, gente. Em termos populacionais, olha o tamanho do mundo. Quantos bilhões e bilhões, olha o tamanho do Brasil. E a gente não consegue sair e romper essa bolha. Hoje em dia, a tecnologia o suficiente para transmitir as palestras para qualquer língua do mundo. Transmitir tanto a própria legenda, né? Como hoje em dia a inteligência artificial já consegue modificar a boca e trazer numa nova língua. Ou seja, tudo que eu estou falando para vocês aqui tem um aplicativo já que você coloca e dá para eu dar essa mesma palestra, esse mesmo encontro aqui em chinês, por exemplo. Será que a gente consegue chegar e romper a nossa bolha ou não? Eis uma questão. Eu não tenho resposta, pessoal. Eu não tenho respostas. Mas eu acredito que através desse brainstorm, dessa reflexão em conjunto, percebendo, identificando primeiro o que não está certo ou o que pode melhorar. Não vou dizer o que não está certo, que parece que está tudo errado. Eu acho que, para mim, está tudo certo. Mas se dá para melhorar, ou se a gente não está fazendo talvez o dever de casa, na multiplicação da palavra, na multiplicação desse ensinamento, dessa luz consoladora que é a doutrina espírita, talvez nós estejamos falhando em algo. Então essas reflexões que estão aí, através desse número, pode nos impulsionar e nos proporcionar um novo caminho. Que caminho é esse? Eu não sei, mas eu estou disposto a ajudar, a tentar e a colaborar. Então, que sejamos nós aqui multiplicadores, reflexionemos uns com os outros para entender aonde a gente está e para onde a gente quer ir. Esse é o grande desafio para qualquer indivíduo na sua vida pessoal e também para o movimento espírita. Eu só vou partir dessa premissa para fechar. Do jeito que está, o próximo IBGE, se a gente não fizer mudança nenhuma, vai continuar diminuindo. Ou será que vai vir o grande Amargedon, porque a transição planetária vai mudar e as pessoas vão chegar ao espiritismo? As pessoas já estão chegando a movimentos espiritualistas buscando respostas há muito tempo. E sim, essas intempéries do mundo, no processo de transição planetária, estão levando cada vez mais as pessoas a buscarem algo novo.
mas há uma resistência aqui com a doutrina espírita, que a gente não está conseguindo entregar. Espero ter feito sentido alguma coisa, pessoal. Vou terminando por aqui. Foi uma reflexão que eu quis compartilhar, que eu acho importante, tomara que vocês tenham gostado desse pensamento. Não precisa concordar com o Nelson. Com certeza, muitas coisas aqui que vocês também têm uma visão diferente, para quem é espírita e trabalha e pensa na importância do movimento e da divulgação do mesmo. Mas eu acredito que é a partir daí que a gente vai fomentando novas ideias, entendendo, percebendo de uma forma diferente só do nosso ponto de vista. E generalizando o nosso ponto de vista enquanto espírita, eu acredito que a gente está muito engessado. E o reflexo desse engessamento são os números. Os espíritas vão morrendo e não estão se renovando. Tá bom? Pessoal, vou fechando por aqui. Agradeço a presença de todos. Para quem está aí no canal, na TV Rádio Chico Xavier, vá lá no meu canal nt.Nelson Tavares, nt.Nelson Tavares. Tem muito programa aqui que a gente já fez, Encontro com o Nelson Tavares. Tem programa, palestra, estudo, tem bastante coisa, tá bom? Obrigado pela presença de todos e vou fazer a oração. Quem quiser ficar comigo, fechando os olhos, agradecemos a Deus, nosso Pai, por essa encarnação, por esse momento, por essa oportunidade de crescer, de evoluir, de prosperar. Enquanto espíritos que somos, agradecemos ao Mestre Jesus por segurar na nossa mão e nos mostrar o caminho da felicidade através do amar. Agradecemos a toda a espiritualidade de luz, trabalhadores da TV e rádio Chico Xavier, que nos abraçam nesse momento e que possamos aqui aprender um pouco mais com a divulgação do amor, a divulgação do amor que o Cristo nos ensina. E dessa forma, agradecidos que estamos, pedimos autorização para dar encerrado a mais esse programa na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. É isso, pessoal. Passei um pouquinho do horário, tá? Boa noite a todos e até mês que vem. Beijos e abraços. Tchau, tchau.